E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, seja bem-vindo a mais um episódio de Pode na Pele. Você caiu de paraquedas aqui, quem comanda isso aqui sou eu, Janaína Reis. Então, assim, já se inscreve, já segue, já compartilha, porque o assunto hoje é assombrado, assombroso, tenebroso. Eu que sou cagona, tô aqui pra conversar com ele aqui, ó. Eu quero saber umas coisas, mas não sei se eu posso falar também, né? Antes de mais nada, é o seguinte... Você agora, acessa o QR Code, está aqui no cantinho dessa tela aqui. Você vai lá agora no site da Safira e já garante o presente de Natal dessa família inteira, tá? Não venha falar que não deu tempo, que não consegui. E aproveita que eles vão ter a Black das Black. Então, assim, já corre lá, já garante. Acessa as redes sociais deles também. E você que é lojista, você quer ter os produtos da Safira na sua loja, vai lá, procura as meninas. Porque, assim, os preços estão imbatíveis, é super incrível. E hoje, não tem como deixar de falar do meu queridinho, que é o Fusion da Safira, tá? Lembrando que de um lado ele é batom líquido, do lado de cá ele é um gloss, então você tem, assim, 2 em 1, tá? Usa como você quer, usa pra ficar à vontade. Eu uso muito gloss, então fica essa dica aí. Agora, o nosso convidado é o seguinte, ele é roteirista, músico, advogado, ele faz necroturismo, eu descobri essa palavra hoje, porque eu não sabia, como eu disse, nem sabia que existia essa palavra. Então, seja muito bem-vindo. Ela é horrível, né? Ela é feia, Tiago! né? Seja Obrigado, muito bem-vindo. Obrigado. Lembrando que ele é do canal que te assombra, né? Isso. Então, antes de mais nada também, ó, presentinho da Poxa, Safira pra obrigado. você. Uau, eu não mereço tudo isso. Claro Ainda mais que pelo meu merece. atraso. Pô, Gente, obrigadão. ó, hoje foi correria. Hoje o nosso episódio ele vai ser um pouquinho mais curto, mas assim, eu já cobrei a ele que ele vai ter que vir aqui outra vez pra contar. Volto. Tem Poxa, muita muito coisa, obrigado. gente, muitos babados pra contar pra gente. Muito obrigado. Imagina! Obrigadão. Tiago, então fala um pouquinho de você aí, pro pessoal começar a te conhecer, pra quem ainda não conhece ou não segue seu canal, conta um pouquinho pra gente de você Eu aí. sou idealizador desse projeto que chama O Que Te Assombra, né? Eu nem falo muito que é um canal, porque a gente não canaliza energia para desenvolver um canal, assim. Uhum. A gente gasta mais energia tentando criar experiências nesse universo, que a gente vai falar mais já já. Então, eu sou idealizador do projeto Que Te Assombra, que na verdade nasceu de uma coisa meio terapêutica minha, depois na última onda da pandemia, tinha perdido uma tia de Covid. Caramba. Todo mundo, né, Uhum, passou por sim. coisas muito ruins, e especialmente com essa chegada da morte na casa de todo mundo sem pedir licença, né, sem Sim. plano, né, tantas pessoas sendo arrancadas do nosso convívio, né? E isso, passei dos 40 já, então estou naquela fase já de a Fernanda Torres que fala, né? A gente começa a entrar na curva descendente, começa a pensar nisso com um pouco mais de atenção, né? Vocês ainda são jovens, ainda não estão 37. Vai demorar ainda. Então já quase ali, ó. Vai demorar. Então eu chamei a galera, chamei alguns amigos, e a gente pegou as histórias de Campinas, muito inspirado num livro chamado Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que é um sociólogo importante. E aí eu peguei as histórias de Campinas e organizei elas mais ou menos com um acervo. Levamos para a internet, mas não tinha graça nenhuma a gente levar para a internet. Sim. Fazia parte desse processo, parte fundamental, levar as pessoas nos lugares. Sim. Porque eu sou meio cético, pra falar a verdade. Não acredito. Sério? Não acredito muito em quase nada. Mas quase às vezes me pega. Eita. Mas eu gosto muito de tudo isso como um fenômeno cotidiano, importante. Eu acho que tudo isso que acontece no lugar do desconhecido serve para devolver o encanto da nossa vida. Que eu acho que a gente vive uma vida em desencanto. Cada vez menos as coisas ficam muito performáticas, as coisas ficam muito forçadas. Sim. Um monte de gente, poxa, mentindo, todo mundo tentando caminhar por onde é possível, reafirmar suas convicções, e o que eu faço é exatamente o contrário. Eu gosto de ser uma folha em branco para encontrar e ver o que a gente vai fazer. Sim. Eu não gosto de falar, vou lá para provar isso, então venho aqui para te falar isso, tal. Eu prefiro ver o que acontece na hora. Eu tô sempre pronto para mudar de ideia. Então tem isso também. Eu sou cético, mas tô sempre pronto para mudar de ideia. Para quem não tá entendendo o que ele tá falando, ele faz visitas em cemitérios. O tempo inteiro. São as histórias contadas dentro de cemitérios. Isso. Eu peguei umas histórias assim
Que eu falei, meu Deus, não acredito nisso. A gente... Mas, assim, tem umas histórias que são pesadas. Pra caramba. Gente, cemitério, assim, não, e por isso que eu tô falando, não dá pra adorar a pílula. Cemitério é gente que morreu. Sim. Tem gente que morreu traumaticamente, tem gente que teve mortes terríveis, tem gente que foi assassinado, gente que morreu de acidente, tem criança que morreu, tudo é de verdade lá. Por isso que eu falo, eu não tenho nem o direito de ficar fantasiando as coisas que eu vejo, porque se eu errar, se eu quiser forçar um caminho para, sabe, o tal do make a point, de tentar fazer. Se eu tentar fazer isso, eu vou estar sendo um cretino, na verdade, desrespeitando, às vezes, as histórias das pessoas, as convicções das famílias, o próprio luto, os afetos. Então, eu preciso ir para ver o que vai acontecer. E Você falou em ver, você vê que assombração? O quê? Você vê espírito Não assombrando as coisas? vejo, não vejo nada. Porque Não vê o que vai acontecer, eu digo, a partir dessa experiência. Tem gente que vai no passeio, então meu passeio não é um passeio religioso, nem tem esse... Sim. Tem gente que vai e vê coisa, eu não vejo, entendeu? Eu só divido com as pessoas o que todo mundo é capaz de ver, que pra mim é história, pra mim é memória. Sim. E o jeito de eu brigar com a morte, na verdade, é a partir da memória. Sim. Porque a vida acaba, mas a nossa existência não acaba. Sim. Então a gente pode continuar, as pessoas que a gente gosta, é um exercício meu isso, entendeu? Então as pessoas podem, a partir de suas biografias, sua memória, a partir disso. Legal. Porque assim, ó, eu peguei alguns dados, assim, bem legais. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Não, imagina. O Brasil, ele tem 37 santos católicos reconhecidos. E ainda tem muitos santos que são santos milagreiros de cemitério. Isso. Como que é feito esse reconhecimento? Assim, Então, o Brasil tem esse ramo, esse ramal não são exatamente santos. São pessoas que estão em processo de santificação que passa por dois passos fundamentais. Um é a beatificação, quando você tem o reconhecimento de um milagre, ou a canonização depois que você tem um segundo milagre reconhecido. E tem uma outra alternativa para converter em santos, porque eu conheço algumas histórias que tem isso, que são pessoas que pelo martírio, pelo sacrifício, não precisam de milagre. A atitude delas se converte imediatamente em santidade a partir disso. Entendi. Então, a gente tem milagreiros do cemitério, não dá para contar, porque assim, né? Nossa, a gente tem um livro, né? Agora vamos lançar um livro sobre milagreiros do cemitério de São Paulo. São Paulo tem 24 milagreiros. Uau. Então, tem bastante. Santo André tem vários também. Ah, é? Tem Eu dois. morando em Santo André, morri de medo. Tem dois Imagina, pô. Tem a Vanilda, que era uma bailarina, e tem uma história muito legal do milagreiro daqui, que é o Zito. Que ele fica, o Zito fica no Cemitério do Redentor, é esse o nome do Redentor? Eu sempre esqueço, Não acho sei. que é. O Cemitério do Redentor. Tem o Cemitério da Saudade. Sim. E tem o outro que é o Redentor. No Redentor, o Zito tá lá. É interessante que a foto do Zito é uma foto com um lencinho, então a galera chamava ele de cigano. Mas aquilo é uma fantasia de carnaval. Então todo mundo começou a ir lá e desenvolveram uma devoção a ele. Ele sendo um cigano, na verdade, ele achando que ele é cigano, mas ele era um estudante de medicina. Caraca! Então, e a Vanilda, que é a bailarina, né? E tem que é a mais a conhecida. questão do milagre ali que já foi feito por esses Monte. De monte cura? de placa de também, de As tudo. pessoas procuram esses santos milagreiros, assim, porque eu vi que uns procuram por questão da cura. E eu vi um caso que eu fiquei meio que espantada, literalmente, assombrada, que é de um cara que tinha desafeto da família Napoleão, né? E ele... Gente, eu fiquei chocada com essa história. Ele morreu, só que ele morreu tendo... na morte, lá no momento, ele teve uma ereção, né? E no caixão dele, lá no sepultamento, a sepultura dele, colocaram a imagem dele justamente de... Isso aí. De lá, Com o chibio de barraca armada, literalmente. Tá vendo você que em casa não sobe? O morto sobe. Se até morto sobe, né? Vai dar um jeito nisso, né? E as pessoas procuram ele pra que Isso. tipo de devoção? Tipo, cura milagrosa do guarido? Não. É de quê? O Vitor Noir era um jornalista que era desafeto do Napoleão, como você explicou bem, e ele morreu, ele era, por ser desafeto, ele foi desafiado por um duelo, aceitou, era um parente lá do Napoleão, e o cara matou ele. E aí, ele teve, no instante do tiro, que ele morreu, o corpo entra em colapso. Sim. Não é exatamente uma coisa estranha isso, pode acontecer, não é tão... Então, incomum, raro, né? E o corpo entra em colapso e vai tentando sobreviver, o corpo e joga sangue para algum lugar, foi para lá e pum, ficou, né?
Ficou ótimo. Ficou melhor que em vida se bobear, né? E aí o que aconteceu? Aquela escultura chama túmulo jacente, Aham. que é um túmulo em que se fazem uma escultura que simula ele tá sepultado lá mesmo embaixo, só que aquilo é um tipo de memória ao último instante o instante físico dele, Sim. ainda com sua feição, quer dizer, Sim. mesmo morto, mas aquilo reproduziu o último momento ali dele vivo, né, quase morto, Sim. né? Então a reprodução é essa. Aham. E fizeram ele com o chibio do jeito que tava, depois de ter tomado o tiro. E aí o que aconteceu? Desenvolveu-se um tipo de, sei lá, devoção ou prática, ritual de pessoas que têm problemas afetivos de irem lá. Muitas mulheres vão também por questões de fertilidade. Caramba. Então a galera vai lá e assim, literalmente sentam nele mesmo. Meu Deus! Tanto que é muito louco, porque Chocada. Passa a mão no negócio. Não, beija. Beija. Porque ele morreu no final na segunda metade do século XIX, né? Aham. E aí, esse envelhecimento do bronze, a gente chama de zinabre, assim, o nome. Sim. E na boca dele não tem, tá polido, o peru tá polido e o pé tá polido. Não me pergunte o que fazem com o pé. Gente. Eu sei que a galera beija, senta em cima, se esfrega. Caramba. Chocada. Chocada. Porque assim, gente, ó, quando eu morrer, por favor, então façam segurando uma latinha. Tipo, porque eu gosto de pagode, então finge que eu tô bebendo lá, porque, porra. Mas, porque assim, o que você imagina de um cemitério, né? Eu leigamente, eu não vou em cemitério. Tenho medo. Tem um pavorzinho que você não tem noção, porque eu acredito muita coisa. Queria ser estética pra poder ir falando, gente, tranquilo, aqui eu passeio, a arquitetura é essa, mas eu sou cagona. Nossa, eu morro de medo. Se fosse aqui do meu lado, eu saio correndo daqui. Eu sou desse nível. Eu acho que Mas, assim, é um medo que você gosta de sentir, acho. Mais do que você sente mesmo. É gostosinho. É um medinho gostosinho. Mas eu não vou lá, não, tenho medo. Eu vou chegar lá e ver Se um você negócio. estiver aqui, você vai, é beleza. Não Ai, eu não tenho coragem, não. Vai, Mas assim, como é que você vai lembrar? Tipo, você vai lá, você vê muita escultura, né? Eu vi um caso que você falou de uma criança, né? Que ela faleceu, e no sepultamento dela é um bebê. Aí tem a escultura dela, tipo, um bebê meio que em pé, né? Um bem pequenininho. Tem. Essa é em Campinas. É uma bebezinha que morreu e aí o escultor, que é um escultor conhecido, chama de Giuseppe Rosado, ou José Rosado, ele fez o bebê indo embora do berço, assim, né? Tem muito dessas... Então, aí só que você vai imaginando assim, você vê uma cena que é homenagem, última homenagem. Agora você vai do nada de cara com um treco lá, tipo... em pé pra te olhar assim, é meio esquisito. Então, é que, na verdade, bom, eu me acostumei, eu não tenho medo, então... Você vê muita coisa assim? Mas uma sepultura eu meio vi, tem umas coisas... esquisitinha? Não, eu acho que assim, tem muitas mortes que, mesmo passando às vezes décadas, até um século e tanto, a gente fica compadecido. Em Itatiba, tem um túmulo, também é um túmulo jacente, de uma menina que chama Idinha. Idinha também estava começando a engatinhar. E, então tinha lá pouquinho mais de quase um ano, assim, e naquela época as pessoas esquentavam muito água ou derretia gordura, né, em tachos. E aí a Idinha, a mãe estava esquentando água por alguma razão no chão, assim, e ela foi ver, ela levantou e caiu dentro do tacho, com o rosto no tacho. E aí o que aconteceu? Claro, ela ficou deformada. Sim. E a escultura que fizeram em homenagem a ela tem um véu, e é muito bem feita, em mármore, mas tem um véu no rosto dela, porque ela ficou desfigurada. Sim. Então, assim, e aí ela virou uma milagreira lá em Itatiba, o pessoal pede coisa e a Idinha ajuda. Então, assim, imageticamente, tem quem tenha medo, mas tem também muita gente que vai orar por essa pessoa que morreu, e o processo devocional, muitas vezes, começa a partir do compadecimento mesmo, das pessoas ficarem muito tocadas, começarem a orar lá, e depois alguém faz um pedido, entendeu? Tá com a conta atrasada, as Casas Bahia, quer vender uma areia 98. Difícil, acho que nem oração. Tem que... Nossa, que nem oração. Se der certo, tem que agradecer mesmo. A gente, eu ia te perguntar uma questão, se você faz algum preparo pra você ir pro cemitério, assim, né? Porque, assim, eu acredito muito na energia das pessoas, das coisas.
E assim, o cemitério tem esse lado um pouco mais pesado em questão da morte. Tem gente que faz oferenda, tem gente que deseja a morte para outras pessoas que fazem coisas dentro do cemitério de outras religiões. Se você faz um preparo assim para você de ir, tipo, e depois chegar na sua casa, limpa tudo, para a energia não vir pra minha Não, não casa. não faço E para nada. você é muito tranquilo isso? Não faço nada. Não. Eu não faço porque, assim, toda vez que eu vou, eu tô indo com um propósito muito particular de estudar, de pesquisar. Então, eu sempre digo que a gente leva do cemitério o que a gente leva para o cemitério. Essa é a minha lição, minha filosofia. Então, se você tá bem, você vai pro cemitério, você vai voltar do mesmo jeito. Se tem alguma coisa legal, você vai voltar do mesmo jeito. Se tem alguma coisa ruim, você vai sair de lá do mesmo jeito. Então, não tem... Sim. Quando eu levo mais gente, eu não tenho direito de falar, pô, eu faço esse preparo, então todo mundo tem que fazer também. Sim, Porque se eu tô elevando, eu levo, porra, já levei em um passeio 250 pessoas. Caraca. É gente pra caramba. Muito. Então, imagina, falar, gente, ó, pra vocês irem no passeio comigo, vocês têm que fazer. Entendeu? Não tem... Até porque eu não acredito. Então, Sim. eu acho que tem muito disso. Pô, se te faz bem, eu vivo a diversidade de compreensões das coisas, entendeu? Sim. Eu vou no cemitério, eu adoro ir em cemitério, eu gosto muito do cemitério de Campinas da Saudade, porque ele é super plural. Então lá tem um templo, tem um santuário do Tranca-Rua das Almas, que é um Exu. Sim. Aí você tem um cemitério lindo de mármore, inteiro de peça de mármore, que é do Santíssimo Sacramento da Catedral, que é de uma ordem católica. Aí no meio do cemitério tem vários túmulos, porque tem um remanescente de um cemitério protestante. Tem um outro pedaço do cemitério que é cheio de referências de religiões orientais. Pô, é super legal, entendeu? Sim. É super legal, é isso. Então, assim, lá acontece tudo. Então, como é que... Eu sempre falo até para meus amigos macumbeiros, pô... Não, eu sou sambista, eu vivo em macumba, adoro macumba, adoro o ritmo, adoro. E acho super legal. Principalmente a questão sensorial, a música te ajuda, mas eu também não sou assim Acredito realmente acredito 100%. em tudo, pô, não é toda hora, entendeu? Já vi algumas coisas que me impressionaram, mas são raríssimas às vezes, entendeu? E eu falo, poxa, por exemplo, eu vejo às vezes cara indo com um aparelhinho para medir, não sei o que, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era evangélico. Sim, sim. Como é que você sobrepõe a sua crença à crença do cara? Quer dizer, ele não acreditava naquilo. O cara agora, bom, então tá, eu morri, agora eu vou me converter à sua religião e vou ficar aqui te esperando alguém com aparelhinho pra você falar comigo, sacou? O cara era evangélico e não acreditava naquilo. Então eu acredito muito nisso. As coisas funcionam porque você acredita. Se você não se sente bem, porque você, pô, vou pro cemitério, vou ficar carregado, não sei o quê, eu tenho que acreditar em você. Sim. Não vou falar, não vá, não faça, porque isso é bobagem. Não, é igual milagreiro de cemitério. Você ajuda as pessoas? Ajuda. O cara vai lá e põe. Pô, o cara cura de uma doença. O cara arruma um emprego. Resolve uma questão afetiva. Tal. Pô, quem sou eu pra falar que não ajudou? É muita fé, né? Eu acho que é fé de cada um, cara. né? Mas sabe o que é mais legal disso tudo? É a experiência humana. Que é um negócio que a gente tá abrindo mão hoje em dia. Tudo é computador, tudo é inteligência artificial. Tem pouquíssimas dimensões da nossa vida hoje que você não é auxiliado por uma máquina. Sim. Então, talvez a morte seja uma das coisas mais humanizantes que existem. É verdade. É verdade. É uma das coisas mais humanizantes. A morte iguala todo mundo. Não tem viés ideológico, não tem credo, não tem raça. É morte. A morte, ela é democrática de verdade. Ela chega para todo mundo. Tem, né? É a única coisa certa que a gente tem. Sim. A única. Então, esses lugares de morte, eles te oferecem isso se você não olhar apenas para essa condição do luto, que também é importante, super objeto de estudo nosso, mas o que eu tento fazer, eu não vou em velório de ninguém, ou achar que aquilo é possível de fazer. É impossível ter alguma razão para você ir num velório de alguém, fazer um vídeo pro TikTok no velório de alguém. É um absurdo. Eu acho um absurdo. Também acho. Absurdo. De que invade. É
rasteiro, porque você finge um compadecimento Mas pra tá pra ganhar fazer, like. mas tá pra isso, entendeu? ridículo, Faça-me o também não gosto. favor, entendeu? Também não Então, gosto. assim, eu não costumo acessar túmulos ou fazer conteúdo de pesquisa mesmo que seja, porque a gente escreve livro, faz trabalho acadêmico e tal. Sim. A gente não faz isso com quem acabou de morrer, porque ainda tá Aham. muito presente o luto. Sim. Isso é invadir. Sim. Mas eu faço, por exemplo, passou, sei lá, as pessoas já se resolveram com isso. A gente observa um fenômeno que pertence a mais gente. Quer dizer, Aham. quando alguém acredita a capacidade milagrosa a um túmulo, aquilo não pertence mais. Quer dizer, essa devoção já é uma devoção que pertence à comunidade. Sim, sim. Esse é um processo, por isso eu acho importante estudar isso, entender isso de outra forma. Aham. Porque não pertence mais só aquilo, né? Só Uhum. aquele momento. Mas o cemitério oferece isso. Então, assim, eu não faço passeio só em cemitério, eu vou também centro de cidades, né? Esse final de semana a gente fez, dia 25 e 26, a gente fez passeios pelo Vale do Anhangabaú, contando história de assombração. Então eu não fico só em cemitério também. Aham, aham. Eu gosto de eu adoro história de assombração. Eu sou Eu gosto apaixonado também, eu também, também adoro, gosto. acho maravilhoso. Tem alguma pesada que você, tipo Pô, assim... tem um monte. Mas uma pesada, pesada, assim. Tipo, você olha pesada. e você fala assim, Porra, meu Deus, essa deu medo. Não, eu tenho assim. O lugar mais assombrado que eu acho que eu fui, assim, não entrei, mas eu fui até a porta, fui até lá e não tá fechado o lugar, por isso. É a casa do Afonso Sardinha, ali no Pico do Jaraguá. Eu não vou nem pro resto ali. Eu sei da história dele. Você sabe a história? Sei. O Afonso Sardinha era um cara, porra, o cara era o cara que inventou o tráfico negreiro em Angola. Uhum. Ele pegava a filha dos indígenas, sequestrava as meninas de 12 anos, virava a mulher dele. Sim. Então era esse o crime. Fora que ele foi lá para pegar ouro, destruiu tudo, era um lugar sagrado para os indígenas. Então tem essa atmosfera. E a casa, quando você chega na casa, tem uma placa lá assim: essa casa foi feita, né, com uma mistura, é uma casa de taipa de pilão, né, que é barro Sim. socado com madeira. E lá eles falam: essa casa foi feita com uma mistura de barro com vísceras de animais. Mas todo mundo fala que também tem gente que falava que era víscera humana. Deus me livre. Ele matava a gente pra caramba, então não duvido. Ah. E aí as histórias assim muito mais impactantes de lá são duas assim as mais fortes. Uma que uma ocasião tava um barulho muito grande e o cara que toma conta, porque fica no parque, né, Jaraguá. O cara que toma conta ouviu um barulhão lá dentro e falou: porra, entraram aí. Ligou pra polícia. Falou: cara, vem porque os caras estão aqui dentro arrepiando tudo, destruindo tudo. Ele falou: tá bom, tamo indo. Chegaram lá, abriram, não tinha ninguém dentro. E tava um barulho de destruição, assim. Meu E a Deus. outra história é que montaram um albergue da juventude lá nos anos 90. E, pô, vinha gringo do mundo inteiro pra cá. Não, holandês, sueco, não sei o que. Os caras que não sabiam dessa história. Iam lá pra, pô, natureza, puta lugar bonito. E aí a galera não conseguia dormir lá. Porque era barulho, gente mexendo em você, o cara pegando. Deus me livre, nunca dormirei. A Eu galera quero colher aqui, ó. a galera- Sai em nome de Jesus, não quero brincar com ninguém. tá repreendido. Sabe? Só aqui tampando a orelha aqui, ó. Não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Vai falar com outra pessoa. Sai daqui. É. Eu tenho medo, assim. Eu respeito, né? Questão das, que você falou, questão da religião, não sei o quê. Já fui em centro, essas coisas assim, mas e quando começa, que não sei o quê, ó. Tchau. Tem uma Morro de medo. tem uma história muito louca em Borda da Mata, que é em Minas Gerais. Uma cidade linda, maravilhosa, bonita demais. Mas tem uma história interessante lá que é assim. Eu vou contar a história primeiro, depois eu conto minha experiência com ela. O pessoal em Borda da Mata fala que em 23 de abril de 1953, um cara invadiu a Basílica de Nossa Senhora do Carmo lá, atrás do padre. Padre, pelo amor de Deus, precisa ir em casa, precisa ir na minha fazenda. Tá tendo uma escalada de coisas e agora tá insuportável. Começou com os animais agitados, latindo, aí a gente começou a ouvir alguém falando, xingando. Eita. E agora tem uma coisa que aparece por lá. Aí o padre Sintra, na época, foi até lá, fez uma bênção, parou. Tava mesmo, tinha um... E aí, beleza, foi embora, tal, mas voltou. E quando voltou, a filha desse cara viveu uma experiência muito estranha. Ela estava no quarto, abre a porta do quarto, entra o capeta, o próprio capeta. O capeta vermelho, sabe, igual o capeta que a gente vê na maior parte das descrições do demônio, né? Chifrinho, pá.
E aí ele fala, oi, tudo bem? Eu vim te levar embora. Eu sou o Chiquinho. É menino. Você vai falar, Chiquinho, fica com a casa, tá aqui a chave, pode morar Não, aí. Tchau, quem vai tinha, embora ela sou eu. tinha 14 anos. Deus Começou a me livre. gritar. Começou a gritar, saiu correndo. E aí chamaram o padre voltou, levou um outro padre muito experiente, um franciscano, um frade franciscano, né, chamado Belchior, que era mais experiente. Ele falou, cara, tem uma infestação aqui de demônio, precisa fazer o ritual romano do exorcismo. E aí o padre vai pedir essa autorização, pede autorização para o bispo de Pouso Alegre, o bispo de Pouso Alegre permite, eles voltam lá. E para fazer essa... Aliás, dia 23 de abril foi o dia do exorcismo, foi quando começou. Foi no mês de abril de 53 e o exorcismo foi dia 23 de abril. E aí o que acontece? Eles começam a fazer lá os paranauê, os rituais, não sei o quê. E nada do capeta ir embora. O capeta falando em língua, discutia, brigava com o padre, que o outro padre era italiano e pá. E aí o que acontece? Depois de horas, já varada a madrugada, o padre Sintra fala assim, vem cá, você é foda mesmo, né? Chiquinho, você é demais mesmo, então beija meu crucifixo. Eita. E aí o Chiquinho fala, daqui não tenho medo de nada. E a hora que ele põe na boca, queima a boca daquela entidade, do capeta, sei lá, do demônio. E ele dá um berro, aí demora para se recuperar, mas quando ele se recupera, ele fala pro padre Sintra, ele fala, eu vou embora, só que quando você morrer eu volto. E aí o padre Sintra viveu até 2003. E o que aconteceu? Em 99, até 99, essa era uma história meio uma lenda, assim, né? Não era uma coisa que os mais velhos contavam. Mas... Sim. E aí, o livro tombo da igreja é revelado, abrem o livro tombo da igreja, que é onde eles fazem todos os relatos, né? Contabilidade, de tudo na igreja. E acham a descrição desse exorcismo inteiro. Então, o que era uma história meio lendária acabou sendo confirmada como uma ocorrência, e o padre Sintra morre em 2003. Então a galera começou a falar que o demônio Chiquinho vai voltar. Voltou. Falou que voltou. Voltou. E aí o que aconteceu? Quando eu Deus. fui lá, eu cheguei na cidade linda. Fui numa padaria, ninguém queria falar. Eu achei que, até pelo nome Chiquinho, achei que ia ser uma coisa meio, Chiquinho é o Chiquinho. tranquilo. Não, virou uma piada, virou uma coisa meio cômica. Cheguei lá, os mais velhos não queriam falar do assunto. Ninguém. Aí me contaram, assim, a galera me contou. E aí eu falei, eu quero ir na casa onde era, né? Eu fui no cemitério visitar o padre Sintra, que tinha morrido. E aí eu fui na casa, me explicaram mais ou menos onde era. E eu não conseguia achar a casa, me descreveram, eu não achava. Aí uma hora eu passei muito da casa, achei um senhor, tava saindo para pegar alguma coisa, eu chamei ele falou, eu perguntei onde que é a casa, né, que aconteceu o negócio de Chiquinho. Ele falou, cara, você vai andar, não sei como, é numa baixada, aí você vai perceber. Quando você passar por ela, as coisas vão ficar mais fechadas, mais úmido, mais frio, mais escuro. E aí você vai passar por ela. Eu falei, porra. Gente, isso é filme de terror total. Total. Mas ele falou, mas você vai lá por quê, filho? Porque o Chiquinho voltou. Não vai lá, não. Outro dia veio a polícia aí. Eita. Veio a polícia achando que estavam roubando os bichos. Na verdade, era ele. Até a polícia foi embora. Eu falei, é nada. Ele falou, não vai lá. Vai logo, porque tava escurecendo. Eu falei, puta merda, tá bom. Aí eu passei, de novo, eu não consegui identificar a casa. Eu imaginei que fossem algumas, até peguei imagem, falei, depois eu procuro, vejo qual é. E aí eu passei, encontrei um outro cara saindo, e esse cara não queria me falar. Eu falei, por favor, é por aqui a casa do Chiquinho? Ele falou, não, esquece isso aí, não sei o quê. Eu falei, se eu mostrar pra você, você me fala se é ou não? E aí eu comecei a mostrar, ele, não, é essa aqui. Aí eu falei, tá. Aí eu voltei e fui na casa. E aí foi a coisa mais esquisita, ainda mais para um cético. Quando eu tava descendo a ladeira, e realmente faz assim, você tá indo lindo, de azul, tudo bonito assim, de repente você vai fazer assim, as árvores, parece a casa da bruxa, faz... Misericórdia. Aí você vai descendo e vai esfriando, até que eu cheguei no lugar, tinha uma porteira e tal. Mas na hora que eu tava chegando assim, juro, parecia que uma voz falou na minha cabeça dentro assim, mas você é insistente, hein? Vamos ver um fio de comunicação, assim. Eu falei, puta, que estranho.
Eu fui embora pra Campinas depois, mas foi bem estranho esse dia. Não, eu tô aqui assim, Foi gente, bem dá um esquisito. filme de terror tranquilamente. Você que já Tranquilo. tem roteirista, já faz o filme. Que, meu, é apavorante. É. Eu juro por Deus, se alguém fala assim, não vai não, eu falei, não, vou pra quê? Ah, mas tem muita história. Não, e tipo assim, eu assisto muito filme de terror, eu gosto de filme de terror. Mas assim, eu sou, na questão assim, o demônio entrando na minha casa. Eu entrego a chave. Vai, demônio, fica com a casa aí pra você, tô me mudando, não quero. Pode ficar, bater porta? Pode ficar com a casa inteira. Não tô nem aí. Porque assim, eu acredito real, que, tipo assim, de espírito e entidade, né? Que essa questão que é de pessoa incorporar, de coisa de falar no ouvido, essas coisas assim, eu acredito Eu demais. achei estranho. Esse Mas dia eu achei bem esquisito. Mas imagina a cena, você tá lá, negócio. Você é insistente, hein? Você é Fala, sou insistente, nada, tchau, beijo, fica com. Deus me livre. Você falou um negócio que é. Essa questão do espírito e tal. Tem a história da loura do banheiro. Tem. E é aqui de São Paulo. A história da loira do banheiro, na verdade, de Guaratinguetá. Quem tá enterrado aqui em São Paulo é o marido dela. E ele é importante na história dela, porque ela é uma menina, Maria Augusta de Oliveira Borges, né? Tinha 14 anos. Ela queria. Ela não, mas jamais queria se casar. Quem faz o arranjo do casamento dela foi. Ela era filha dos Viscondes de Guaratinguetá, então ela era super de uma família nobre, né? Quem faz o arranjo do casamento dela é o marido da princesa Isabel. E aí, ela se casa sem querer. O pai dela, depois de 3 anos, chamado Chico Pintor, morre. E aí ela se livra. Ela quer ir embora, ela junta umas joinhas, vai para a França. Aí, enfim, passa um pouco, tem algumas passagens aí. E ela, depois de dissolver o casamento, ela morre na França. Quando ela morre na França, a mãe dela, viúva esse tempo, pede para que o seu corpo seja embalsamado e transladado para Guaratinguetá. Quando chega em Guaratinguetá, vai para a mansão dos Viscondes de Guaratinguetá e fica numa redoma de vidro, numa sala, num quarto, sala, um lugar que tinha piano, as coisas dela, e aí fica exposto ela. Ela não é enterrada. E aí as primeiras aparições dela dão conta de que foi nesse momento. Sim. Ela tentando sair dessa redoma pedindo água, porque ela morreu de raiva humana, e falam que dá hidrofobia. Então a pessoa tem sede, mas não consegue beber água. Então ela queria água. A mãe tem um sonho com ela, que ela fala, mãe, deu, né? Me enterra. Chega. Já foi, né? Tem porquê, né? Já aqui, foi. já. E aí ela é enterrada em Guaratinguetá. A mãe dela constrói uma capela super bonita, eu fui lá. E aí o que acontece? A curiosidade, né? E por que a loira do banheiro tem escola e tal? Porque a mansão dos Viscondes de Guaratinguetá se torna uma escola pública. É por isso que começa a história toda da loira do banheiro. Da loira do banheiro, porque ela tem outras... Em 1919 tem um incêndio nessa escola, já colocam a culpa nela. E aí tem uma outra história que é interessante, antes de ter as ocorrências do banheiro, que 2 alunos entram no anfiteatro onde fica o piano, e aí um feixe de luz assim ilumina o piano, e ele começa a tocar sozinho, e os moleques começam a ficar apavorados, saem gritando, contam para todo mundo o que aconteceu, e a partir disso todo mundo começa a relatar histórias dela na escola, até que inventam uma receita para chamar ela. Chama 3 vezes o nome dela, eu já fiz isso na escola. Toca a descarga, aperta a descarga falando um palavrão de cada vez, 3 vezes. E depois fala o nome da loira do banheiro. Depois vai no espelho e fala loira do banheiro, loira do banheiro. Adolescentes, não façam isso, porque não sei se apareceu na minha época, mas me caguei de medo. E lembrando de uma historinha que você falou, foi num outro pod. Na verdade, foi uma gravação que eu vi sua. Teve uma menina, ela faleceu, morreu na estrada. E queimaram ela da cintura para cima para não reconhecer o corpo. Isso. Né, por causa do crime. A moça né? da estrada, a Isso. desconhecida. A desconhecida da estrada. Isso. Tem relação com aquela lenda da velha na estrada, não, né? Não, na verdade, assim, né? Sobre fantasmas, né? Os fantasmas, para quem acredita e resolve uma grande questão existencial nossa, né? Porque é o que acontece depois que a gente morre. Sim. Porque muitos dos seus medos, por exemplo, de ir no cemitério, estão ligados a isso. Quer dizer, para você,
Sentir a existe mãozinha outra aqui, coisa. ui, Não, existe outra coisa. Não, mas tá bom, se existir fantasma tá ótimo, porque a gente sabe que a gente vai morrer e vai rolar outra coisa. A coisa mais triste que existe é a um gente lado bom. imaginar. A coisa mais triste que existe é a gente imaginar que não vai acontecer nada depois que a gente morrer. Então, se tem um fantasma, pô, que massa. Tem um fantasma, significa que rola alguma coisa do outro lado, Eu né? vou assombrar alguém quando eu voltar, então. Porra. Brincadeira. Pode ser. E, na verdade, tem. Então, na linha desse raciocínio, né? Quando há uma morte traumática, uma morte inesperada, uma morte que não existe, ela não é um destino, não seria o destino normal daquela pessoa. Seria o momento dela, o né? momento dela, ou ela tem alguma coisa para fazer ainda. Eu estou falando isso a partir desse olhar de quem acredita Sim. no sobrenatural, né? O fantasma, ele fica em looping, ele fica tentando cumprir aquilo, ele fica tentando desfazer aquilo, ele fica tentando desfazer injustiça, indicar que... A gente vê isso muito em filme também, Sim, né? isso, bastante. Você vai o cara vai na casa assombrada, tem um morto, tem um fantasma, todo mundo acha que o fantasma é o ruim da história, e na verdade ele quer só mostrar onde está o corpo, quer só mostrar revelar quem matou ele, né? Então ele não é o ruim da história, né? Ele só quer mostrar isso. Então, essa pendência, seja qual for a natureza dela, mobiliza esse espírito a ficar em looping, tentando refazer a história ou cumprir o que precisa cumprir. Para quem não acredita, é uma grande metáfora de um trauma, de uma ferida aberta. Então, a gente tem muitos exemplos de fantasmas que as pessoas imaginam que vêm. Eu não tô, pelo amor de Deus, questionando quem vê nada disso, tá? Sim. É a sua experiência tão importante quanto a minha e tá tudo bem. Mas muito por isso, quer dizer, naquele lugar, naquele espaço, naquele território, ainda se encontra essa ferida, essa marca dessa tragédia. É muito comum a gente falar disso, por exemplo, no Joelma, que é um grande incêndio, morreram... Né, as 13 almas, né? Tem as 13 almas, tem a história da Volkmar, tem história de fantasma lá dentro. Quer dizer, ainda vive esse trauma, essa ferida está tão aberta ainda na memória da cidade, das pessoas, das comunidades, que ela fica ali. Ela fica ali. Então a moça do... Essa de Campinas, ela não tem aparição, a desconhecida. Mas, por exemplo, há muitas histórias de noivas fantasmas. A própria história da loira do banheiro, ela era uma noiva fantasma, não deixa de ser. Uma mulher que, sofreu uma puta violência. Mas uma menina de 14 anos ser obrigada a se casar. Um cara de 30 e tantos anos, que ela nunca viu, quer dizer, tudo que ela tem que passar por isso, no seu corpo, quer dizer, é uma violência atroz. E aí, quando ela morre e não usufrui a vida como ela queria viver. É isso. Quando ela morre, é muito fácil disso penetrar no imaginário das pessoas e imaginar que ela quer ficar voltando, entendeu? E por que a gente pensa nisso quando a gente tem, por exemplo, casos de noivas fantasmas, né? Você já ouviu falar em alguma história de noivo fantasma? Noiva, só o desenho. Noivo. Noivo não. Noivo não existe. O homem não quer casar, o homem quer Não morrer e ir embora. Não é isso. A gente que quer casar é louca. Não é que você quer casar, porque, na verdade, a noiva fantasma ela só acontece porque a sociedade convencionou que o propósito de vida de uma mulher é se casar. Não é vontade. A vontade não tem problema. O problema é quando você acha que o propósito da vida, a razão de ser, é casar. Não é só casar com um homem e servir esse cara. Esse era o propósito de vida de uma mulher. Pelo menos convencionado na sociedade por décadas, por séculos, e até algumas décadas atrás a gente tinha isso. Então, a história da noiva fantasma para essa comunidade fazia sentido. Se eu falar para você isso hoje, você fala, pô, cara, imagina, o propósito de vida de uma mulher é casar com um cara? Não é nem casar. Se fosse casar, não é casar com um cara, casa com mulher, casa com quem ela quiser. É verdade. E outra coisa, não é isso. Quer ser podcaster, quer ser enfermeira, quer ser médica, quer ser advogada, quer ser engenheiro, quer ser o que ela tiver, designer, quer ser o que... Sim. Sacou? Então, não faz mais sentido hoje a gente encontrar histórias de noivas fantasmas, novas histórias de noivas fantasmas.
Eu falei pra você, não existe história de noivo Noivo. fantasma, porque nunca em coletividade se pensou que o propósito, estou noivinho, nasci para ser o noivinho, morreu a caminho, virou um noivo fantasma. Não existe. Sim. Eu não encontrei ainda. É Pode porque ser o que homem não quer exista. casar, é por Não é que o homem não quer isso. casar, é que a Não tem- sociedade é imagina verdade. que o propósito de vida dele não é esse. O homem vai ser... todo o resto de fantasma com o homem tem. Então tem um Sim. monte de tipos de fantasmas ligados ao Mas a homem. maioria é homem, né? O De quê? fantasma, assim. É Pelo menos nada. nos filmes. Não. Aí, assim, na verdade, assim, no filme você não vê muito gênero. Você vê, às vezes, é a alma, Não, ou tem aquela muito. imagem escura. Eu acho que tem vários tipos, Aham. mas acho que aí tem os dois tipos. Eu tenho uma curiosidade. Essa galera que vai você no cemitério, muitos te procuram na questão do estudo, igual você, né? Que relata o passo a passo do que acontece, né? Dentro do cemitério, arquitetura, enfim, você explica. Ou uma galera vai pra querer, tipo assim, eu vou tentar receber fulano lá. Não vai. Já tem Tem gente que muita- já correu chorando. Eu vi não sei o quê, sai correndo, Não, uma coisa mas já assim. tem assim, quem correndo também não. Não, De receber, tipo, espírito, Não. alguma coisa assim. nunca vi. Mas, porque assim, mano, são 200 pessoas. Aham. São 200 curiosos do que tá rolando dentro daquele cemitério. Então, mas é o que tinha, assim, que eu sempre falo no começo, né? E acontece quase nunca. O que acontece muito mais hoje, o que é? É um monte de cara que faz conteúdo, que quer entrar de noite no cemitério e aproveita o passeio. E aí eu falo pra sim. galera, galera, vocês vieram pro passeio, vocês querem fazer isso? Liga pra administrador, porque tudo que a gente faz é autorizado. Legal. Aliás, os passeios de São Paulo são em parceria com as administradoras dos cemitérios. Para Poxa, eles, que a gente legal. faz com eles. Que legal. Então tem editoria, tem projeto, eu escrevo antes, tudo que a gente vai fazer não tem improviso, tudo é assistido. É, com respeito também, né? A história de Não, quem tá ali, as precisa, pessoas, todo né? mundo tem responsabilidade Sim, nisso. sim. Então, mas isso tem mais do que a galera que vai receber e tal, não precisa, né? Até Aham. porque, vamos lá, se você acredita nisso mesmo, você faz em qualquer lugar, não precisa ir no cemitério. Sim, é Não verdade. precisa ir no cemitério, você não precisa estar no corpo, você não precisa do corpo perto. Mas o espírito tá lá vagando. Você acha que tá? É porque dizem assim, eu acredito. Porque quê? dizem que a questão da. Dizem, né? Não sei se também se é verdade, porque eu falei, eu não vou em cemitério, então é por causa disso. Que a alma fica vagando ali. Aquela questão que você falou, às vezes a pessoa não sabe que morreu, não sei o quê. Aí dizem isso. O meu medo é achar que aquele espírito ali, que ele acha que ele pode falar comigo e eu não quero falar com ele. Aí eu falo, eu vou morrer de medo. Mas é que parece, é engraçado, assim, precisa ir um dia. Eu tô tão acostumado. Pra você é normal já, né? Vai Claro. no shopping, cara. Do ponto de vista sensorial, Sim. é igual ir na padaria pra mim. Não Tranquilo. tem. Tranquilo, porque simplesmente não acontece. Aham. É por isso. A ideia nossa, na verdade, no final, é de fazer com que as pessoas consigam compreender o lugar de outra forma. Sim. Então, se eu vou. E assim, não é que. Se o cemitério. Tem cemitério que tem história de assombração. Tem cemitério que não tem nenhuma história de assombração. Por exemplo, eu vou na Necrópole São Paulo. Necrópole São Paulo não tem nenhuma história de assombração. No cemitério da Consolação tem algumas. Legal. Eu conto as histórias. Elas fazem parte daquele território. Aham. Sacou? Mas não é a tônica do passeio. Tem também, mas tem arte tumular, tem biografia, tem crime, tem passagens da cidade, Legal. tem movimentos artísticos, tem um monte de coisa legal. Eu acho assim, eu acho bonito os túmulos muito antigos, né? Por exemplo, lá no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, quando a gente passava assim, pra ir pra casa da minha avó, eram Onde ela umas mora? casinhas no Valqueire. Aí eram umas casinhas que você passava. Aí, olha, minha mãe vai assistir aqui, ela vai saber que eu não tô mentindo. Pode perguntar pra velha depois. Eu falava assim, mãe, eu quero uma casinha igual aquela. Mas capela. mas era casinha, assim, que eu via. Mas pra mim era casinha, eu não entendia o que era aquilo. Eu era criança quando eu passava. A minha mãe, quando eu falava isso, ela tava me espancar. Mas o São Francisco Xavier? Eu não sei onde é que é ali. Tipo assim, porque eu passava quando eu era criança. Ali, Onde né? fica? O Valqueire, próximo de Marechal Hermes ali, com o pessoalzinho ali, não. Eu vou te perguntar à minha mãe, depois eu te falo. E eu falava isso porque eu achava bonitas as casas, né? Depois que eu fui entender que a capela ali tinha gente
foi enterrada. Claro. Aí minha mãe voltava a me matar quando eu falava isso. Ela, você não pode falar isso. Eu falei, mas eu acho tão bonitinha as Foi casinhas. uma casa de boneca. Pra mim, na minha Pequenininha. cabeça era. E era umas casas lindas. E eu acho a arquitetura de... por exemplo, todo lugar que eu vou, na cidade, eu gosto muito de ver arquitetura. Museu, aquele prédio que foi construído lá nos anos 30, não sei o quê. E você vê muito isso dentro do cemitério. Principalmente nos túmulos mais antigos, né? Os novos eu não sei se tanto Não, assim. vai mudar. A morte, na verdade, a estética da morte, ela muda ao longo do tempo, né? Uhum. Então a gente tinha, antigamente, você vê essas casinhas são capelas, na verdade. Por que que são capelas? Tem até uma conexão com a história dos cemitérios no Brasil e principalmente porque a gente tinha uma base católica administrativa. Então, em 1801, Dom João VI escreve uma carta régia proibindo o sepultamento dentro de igreja. Então a gente ainda era reino de Portugal, Uhum. ninguém respeita. Por que dentro de igreja? Porque falavam que tinha o cheiro do morto passava doença respiratória. Então essa é uma teoria que chama teoria dos miasmas. Em 1828, já quando o Brasil já era Império Brasileiro, né, com Dom Pedro, ele faz um outro decreto reafirmando essa carta régia de Dom João VI e transportando a competência da organização de cemitérios para a administração pública e não mais para a igreja. Porque antigamente era igreja, as pessoas eram sepultadas dentro de igreja ou no entorno das igrejas, que eram os campos santos das igrejas católicas. Quando o Dom João VI vem para cá, a rainha da Inglaterra, a família real vem escoltada pelo exército inglês, pela marinha inglesa. E aí os caras morriam na viagem. A viagem era muito difícil. E quando chegava aqui não tinha onde enterrar o cara, não tinha Campo Santo, não existiam cemitérios para não católicos. Então a rainha pede a construção de um cemitério a campo aberto, que a gente chama. E o primeiro cemitério do Brasil oficial, porque existiam cemitérios para escravizados, para indígenas, já existiam, mas em campo aberto oficiais, esse de 1911 é o primeiro cemitério em campo aberto brasileiro. Em 1775 já existia na Liberdade um cemitério que chama Cemitério dos Aflitos para escravizado, indígena, preso, condenado à morte e a católico. Mas um cemitério oficial foram esses para protestantes. Então, os cemitérios, como a gente conhece hoje, né, esses cemitérios vastos em campo aberto, eles começam no Brasil com sepultamento para protestantes, luteranos, né, presbiterianos e não para católicos. Católicos ainda brigaram muito para ser enterrado dentro de igreja. Então as casinhas que você vê lá, na verdade, o que é? Depois que houve uma obrigatoriedade de serem sepultados em cemitérios em campo aberto, portanto não podia mais ser sepultado dentro de igreja, o cara que era rico falava que bom, eu não posso ser sepultado dentro da igreja, então eu vou construir a minha própria no cemitério. Ele fazia uma igrejinha, fazia uma capelinha para as pessoas irem orar para ele, porque a ideia de ser sepultado dentro de igreja é exatamente essa, é de você ficar próximo de um local de oração. Então o seu corpo fica perto de lugares de oração. Isso vai muito de uma prática até pré-cristã, que era dos romanos, que era dos santos familiares, das devoções familiares. Então morria alguém da sua família, morria a pessoa mais velha da sua família, todo mundo rezava por ela. Todo mundo orava por ela, faziam cultos a essa pessoa que morria. Então, pra você ver como isso era importante, nosso ordenamento jurídico até hoje, ele é muito baseado no direito romano. E o processo jurídico de adoção nasce por isso. Porque o homem que era estéril e não podia ter filho, não teria ninguém para rezar por ele quando ele morresse. Caramba. Então começaram a permitir a adoção de pessoas, de seres humanos, para você seguir essa obrigação de rezar pelo seu ascendente. O descendente reza pelo seu ascendente. E não precisava ser consanguíneo, podia ser adotado. Desde que alguém rezasse por você, então as pessoas. Então a estrutura jurídica da época permitiu
o processo de adoção para isso. Veja Não, que gente, interessante. Não, é uma aula que você está dando aqui. Não, é umas conexões malucas, né? Porque você nunca vai imaginar que essa história veio por causa Por do causa de um processo sepultamento. devocional, Não, porque você vai achar assim, ai, não, a lei da... Gente, eu não sei se Não, a você acha lei, isso, né? Mas assim, a lei da adoção, porque É. um rapazinho ele queria ter uma família. Não, é por causa de... exatamente. Por causa da morte, Por vamos causa da colocar morte, assim, exatamente. Né? Caraca, É por que causa aula. da morte. Eu tô em por choque, causa gente, eu tô aqui disso. assim, ó. É porque a câmera tá nele, que eu tô assim, meu Deus, eu tô em choque. Saímos do dessa história. Chiquinho e fomos pra Roma, tá vendo? Tá vendo? Eu ia falar, obrigado, Chiquinho, Deus me livre, que aquele aparece aqui não. Não precisa. Você mencionou sobre a Capela dos Aflitos. No dia 2 de novembro agora, você vai lançar o seu livro. Vamos. E você vai lançar lá. Lá. Por que lá? Porque lá é o primeiro cemitério de São Paulo. Como eu falei, 1775. Para mim tem um significado muito importante, Capela dos Aflitos. Aprendi muito lá sobre tudo que a gente faz, sobre devoção, porque lá também tem uma grande entidade chamada Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, e que eu acredito a ele a condição de milagreiro do cemitério, porque ele é uma entidade não reconhecida pela igreja, embora tenha uma devoção muito grande, e ele ainda está num cemitério. O bairro da Liberdade foi construído em cima do cemitério. Inadvertidamente, as pessoas ainda estão lá, embaixo daquelas lojas aiadas lá de capa de celular, de café ruim, de doce, de não sei o quê, de sushi. Existe um cemitério lá, um cemitério importantíssimo, que guarda a memória do povo preto, dos indígenas, de muita gente que foi marginalizada, que era considerada marginal, a sociedade não marginal, o que a gente considera, mas marginal pela a margem, né, da sociedade. E vez ou outra se encontram algumas ossadas que eu gosto de falar que são os esqueletos que querem falar, que querem voz, que querem ser lembrados. Então eu não podia lançar o livro a não ser lá. Não tinha outro lugar para lançar o livro. Pro pessoal ver. E a primeira história que a gente... pessoal, ver o primeiro lugar que a gente fala, exatamente o primeiro lugar que a gente fala, depois quem não puder ir no dia 2 lá, a gente vai vender também o livro. Aí é onde a gente consegue o seu livro? Fala aí. Na Pontes Editores, no site da Pontes Editores. A gente vai colocar o site deles aí, então que legal, você que tem curiosidade então, aqui, nessa coisa de cemitério, história, essa aqui é a Capela dos Aflitos, Aí. Que é o cemitério dos Aflitos. Eu faço questão de falar que é o cemitério dos Aflitos, porque ele está enterrado. Ele está soterrado, mas ele ainda existe. Ele ainda está lá. Então, esse aqui é o Chaguinhas. Oi, Chaguinhas, tudo bem? Eu tô com medo. Oi. Não, imagina. Então, galera, olha só, você que quer adquirir o livro dele, você que se interessou pelo nosso pod aqui, o assunto, vou deixar o arroba aqui deles aqui. Eu só não dou para vocês, porque esse livro aqui vai ter que rodar comigo alguns dias, porque ainda a tiragem não chegou ainda para mim, pra gente distribuir. Eu distribuiria para vocês. Senão, esse aqui ainda vai rodar comigo alguns dias, do jeitinho que ele tá aqui. Não, mas fica tranquilo. Então, pessoal, aí fica interessado, já vou deixar o site aqui, já lá, acessa lá, já garante. E quem sabe você não consegue um desconto aí por causa do pod. Daqui a pouco ele lança na rede social dele, quem sabe. Fica lá no lançamento a gente vai fazer uma parte da venda a gente vai destinar para Capela dos Aflitos que tá em restauro. Então, que legal. Então a gente vai deixar uma parte. Então, próximas vendas a gente arruma um desconto aí. Então fica galera. Aí, gente. É isso. Quem for lá no dia 2 vai ajudar ainda o restauro da Capela dos Aflitos. Que bacana. Então, assim, além de você adquirir um livro com autoconhecimento, uma coisa muito legal de você conhecer várias histórias, eu vou comprar meu, sinceramente. Eu preciso comprar meu. Muito obrigado. Você vai ajudar também. Então, assim, são autos importantes, tá? Lembrando disso, você já pega aí o seu. Eu vou te perguntar uma coisa que eu preciso perguntar. Pode perguntar. Assim, seus amigos, quando você fala assim, você trabalha com o quê? Às vezes é de cemitério. O pessoal não fica com medo de você, não fala, sai daqui, na minha casa tu não entra. Rola uns negócios desses? Tomara. Tô tão assim com meus amigos, tomara que eles não queiram, mas não me chamam pra mais nada. Melhor coisa do mundo. Tô brincando. Eu adoro meus amigos. Os que sobraram eu adoro. Porque a gente passou por um período maluco ainda. Imagina. Mas eu adoro meus amigos. Mas não, nenhum falou até agora, não. Não vi em casa.
De não vir em Sério? casa, Assim, assim, tão não. bem de Mas saúde o que assim, tá em casa. acontece, o que acontece é engraçado. Eu sempre falo isso pra galera, né? Eu agradeço muito as pessoas que vão, né? E vai muita gente, né? É muito engraçado, porque vai muita gente. Mas eu agradeço muito a galera e eu sempre brinco com eles. Falo, pô, eu tenho certeza que quando vocês falaram que eu num cemitério, sexta-feira à noite, sábado à noite, o povo deve ter caído na alma de vocês. Vocês Ah, são loucos, não tem o que lógico. fazer. Vai fazer o que no Tanto lugar pra ir na cemitério? Vai pro lugar sexta-feira à pra ir, não sei noite. o quê. Pois é, isso aí. Caraca. Mas a galera deve azucrinar. Não, eu Eu imagino, sou assim, solidário às minhas amigas e meus amigos que participam dos rolês com a o gente. último teve 200 e poucas pessoas, não foi? Agora no centro de São Paulo, na sexta-feira, tinha isso aí. 200 e poucas 200 pessoas. pessoas. Mas eu já levei assim, no cemitério de Campinas 250 pessoas. Mas eu não acho legal mais. Já passou da fase de eu achar super legal. Porque Uhum. fica muita gente. Então, às vezes as pessoas não ouvem direito. O legal é a gente estar próximo. Assim, Sim. 100 pessoas eu acho uma delícia. Ah, que legal. Porque 100 a medida entre 80 e 100 eu adoro, assim, porque aí fica bastante gente, mas a gente fica perto, dá pra perguntar, a pessoa pergunta e tal, então fica mais. Não, você não acredita, né? Mas assim, em algum momento, alguma ponta, assim, você acredita, por exemplo, você falou, eu gosto do cemitério na Liberdade, né? Que o cemitério tá embaixo. Não. Você acha que em alguns locais não dá certo porque tá próximo de cemitério, questão Não. de crença ou Eu de acho que às vezes. Eu acho que às vezes tem coisa que dá certo Aham. pela energia. O sobrenatural, pra mim, eu vejo da seguinte forma: a gente pode perceber o sobrenatural a partir do dogma religioso. E quando a gente fala de religião, a gente tem muito pouca margem para questionar. Aham. Acredita, fé, vai, é isso, não questione. Se você não acredita, você começa a se desvincular daquele conceito geral da religião. Você fala, não acredito muito nisso, acredito nisso. Na hora que você fala, mano, então por que eu tô aqui? Então você deixa. Então você precisa acreditar. Sim. A outra é o terror, é o horror, que eu adoro, entretenimento, super divertido, legal pra caramba. Aham. Eu gosto do encontro do meio. Eu gosto de criar essa coluna do meio, que é o lugar onde a gente coloca o inexplicável no nosso cotidiano. Uhum. Por que você virou pra cá a hora que o ônibus passou e você não arrancou sua cabeça? Como se alguém tivesse feito isso pra você. Como é que o cara desviou daquela bala? Como é que você brecou a bicicleta? Como é que sabe? Por que você gosta de alguém e não gosta de... O sobrenatural tá em tudo isso. Sim. E quando você começa a não querer explicar aquilo, mas simplesmente viver, você começa a devolver o encanto para as coisas. Legal. Você começa a devolver o encanto. Então, quando eu vou num cemitério, eu não vou lá para caçar fantasma. Sempre falo, é muito mais uma noite no museu do que caça fantasmas. Aham. Eu quero contar a história do Luiz Gama no Cemitério da Consolação e fazer com que as pessoas percebam a presença dele desse jeito, a partir da memória, a partir da biografia. Que legal a história desse cara, quero saber mais. Eu não sou um expert, não sou historiador, sou roteirista. Então, eu quero que as pessoas falem, puta, quero saber mais desse cara. Nossa, é legal. Então alguém que conhece a história complementa. Foi super legal o ano passado, inclusive no Halloween, a gente fez eu fiz nosso passeio teve uma cobertura do Melhor da Noite com o Taíde, Uhum. na Bandeirantes. E aí a gente chegou no túmulo do Luiz Gama e eu contei um pouco da biografia dele. E aí o Taíde falou, posso falar? Eu falei, pelo amor de Deus, né, velho? Fala, Porra, né? fica aqui o resto da noite, se quiser. E aí ele falou, ele mora no Brás, e aí ele contou uma experiência que ele tinha por morar no mesmo bairro que o Luiz Gama morou, e ele contou sobre o cortejo fúnebre do Luiz Gama, que foi um cortejo fúnebre muito emblemático em São Paulo, porque reuniu 4.000 pessoas, que eles foram do Caramba. Brás andando quase assim, uns 5, 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros, do Brás até o Cemitério da Consolação. Luiz Gama queria ser... as pessoas queriam levar o Luiz Gama, todo mundo queria carregar um pouco, e o Luiz Gama... reuniu 4.000 pessoas numa São Paulo que tinha 40.000 pessoas, quer dizer, 10% da cidade participou do cortejo fúnebre do cara. E o Taíde contou isso pra gente, generosamente. E eu falo,
toda vez falava já antes dele, falava, eu sempre achei o Luiz Gama a pessoa mais ilustre para mim, né? Um grande abolicionista, uma mente fora do comum, o cara era inteligente, era uma coisa, teve uma vida muito complicada, né? E então eu falei para termino falando, eu acho que essa é a pessoa mais ilustre, eu acho que essa é e aí o Taíde falou, concordo com você, também acho, e dividir. Então a gente tá lá aberto para essa possibilidade também, das pessoas dividirem, só faz sentido se for assim. Então, por isso que eu prefiro, por isso que eu conto as coisas, mas eu não fico me prendendo, eu acredito nisso, eu acho isso, eu deixo rolar, entendeu? Então, já vem gente que falou, seu avô tá com você, porque eu sempre falo, se vocês não... Essas histórias têm uma capacidade muito grande de refazer ponte afetiva. Sim, verdade. Porque a gente lembra de pessoas que contavam essas histórias pra gente. A tia, o avô, né? Na época que a gente ainda jantava junto, né? E aí tinha um momento para isso. Ia pra chácara não sei de quem, os caras contavam história de assombração da chácara. Então, você cria esse momento. E, então eu sempre falo que eu lembro do meu avô, que era um grande contador. Aí virava e mexia, vinha, olha, seu avô tá aí com você aí, tá? Pô, obrigado, meu avô, que bom. Que bom, avô. Agora amarradão. pode ir. Não, deixa esse. Meu avô estiver comigo, bem, pode ficar amarradão. Meu avô As lendas urbanas vêm dessa coisa da pessoa de assombração? Porque assim, a gente vê muito a questão da, tipo assim, fulano morreu no canavial. Ele assombra o canavial. Claro. Fulano não sei o que, viu não sei o que, veio não sei o que. Tem essa coisa assim, da pessoa ser uma coisa lendária, igual, por exemplo, teve um... Eu não sei o nome do rapaz, é um barão, acho que é um barão. Que o cemitério, a sepultura dele é no meio de um canavial. Que você Barão de Grão-Mogol. No meio esse dia foi um dia que eu passei medo, mas não foi de assombração, fiquei com medo de morrer queimado. Porque tava no meio porque foi no meio daquelas queimadas enormes que tiveram lá agora, faz alguns meses, né? E o Barão de Grão-Mogol é um lugar esquisito lá. E por que ele foi enterrado lá? Porque ele queria... Dizem que ele foi enterrado no cemitério de Rio Claro. Mas uma parente dele achou depois, fuçando nas coisas, um testamento dizendo que a vontade dele era ser enterrado no cemitério de escravizados que ele tinha na fazenda dele. Então o cara na fazenda dele morria tanto escravizado, tanta negra escravizado, que ele precisou montar um cemitério para eles. Meu Deus. É lógico, exploração escravagista é isso. Sim. E aí eles eram enterrados ali, ele falou, quero ser enterrado com eles. Então ela pediu a exumação do corpo do cemitério de Rio Claro, São João Batista, e ele foi sepultado lá originalmente. Deviam ter outros remanescentes de túmulos, mas hoje não tem mais. É uma área arrendada para cana, então passa por queimada, tal. O que sobrou é o dele lá. Mas é um lugar estranho mesmo, assim. Eu fiquei com medo de queimada. Falei, puta, porque até para chegar também são vários quilômetros de só cana, assim. Então eu falei, cara, se pegar fogo aqui, fudeu, vou morrer queimado aqui. Meu Deus. Não saio. Não, mas é isso aí, esse lugar se enterrar, tudo bem, né? Que agora a gente entende a história, super esquisito. Né? Agora, não, mas ele era ruinzão, assim... Tem gente que tenta aliviar a barra dele só porque ele quis ser enterrado lá. Mas, ele conheceu o que fez, vamos botar ele aqui. Mas ele era, tem umas histórias dele, ele matava quem... Os escravizados que eram rebeldes, ele amarrava lastro de peso na mão dos caras e tinha um lago, um rio do lado da casa dele, jogava os caras dentro do rio com lastro para morrer afogado, Que horror! A mulher dele ele deixou presa 7 anos no segundo andar, porque ela mandou matar uma escravizada que ele tinha um caso. Aí ele prende, a mulher dele se mata, pula da janela da casa deles, mas antes ela faz a carta dela, ou a carta, não é carta, né? Ela escreve a despedida dela com o próprio sangue, assim, nas paredes. Então o cara entra... Não, tenebroso, assim. Aí ela aparece lá. Tem lugar, assim, que você vai... Por exemplo, tudo bem, tem a história no cemitério, né? Mas, assim, sabe aquela coisa tipo assim, mausoléu? Adoro. Prisão, assim. Você vai nesse lugar também que tem aqueles... Não. Teve grande morte, por exemplo, Carandiru, manicômio, necrotério, assim. Você tem? Eu já fui, mas acho que não tenho.
Talvez, assim, um lugar estranho, mais estranho que eu tenha ido, pô, eu não lembro, nem lembro, assim, de cabeça, mas não tem tantos lugares que me apavoram mesmo, assim. Eu também tô bem em O cima. pior lugar pra mim, o lugar mais assustador pra mim é o quarto, o nosso. Pra Por mim é o pior, quê? porque eu acho que se acontecer alguma coisa lá, é uma invasão muito grande. Porra, Quarto vou é o ficar com pior medo de lugar. dormir hoje. Quarto é o pior lugar que você pode ter na sua. Eu vou falar um relato. Ó, lá em casa. Ai, senhor. Lá em casa, a gente acha que tem uma coisinha. Tem um, Porque tem vira e um, mexe. Né? tem um Não, todo mundo não. hóspede. A moça daqui que morava na casa, ela faleceu na minha casa. A mãe dela, né? E, meu, quando a gente foi morar lá, e tem umas plantas dela, as coisas dela lá, não sei o que, eu falei, deixa. A gente descobriu que tem um baú de boneca no meu sótão. Uau. Morro de medo. Eu não vou no sótão. E o sótão é o quarto da minha Então. filha. Falei, não vou abrir, minha filha. Ai, mãe, tem um baú de boneca. Eu falei, deixa essa boneca quieta aí, porque a Anabelle pode ser irmã dela, alguma coisa, Deixa deixa ela aí, trancada deixa lá. lá. Eu tenho medo, eu juro por Deus, eu fico com um pavorzinho. E a Bruna, que ela trabalha com negócio de sensitismo, não sei o que, ela é taróloga e tal, ela veio aqui no nosso último episódio. Aí eu falei, tem que fazer uma limpeza na casa. Meu amor, já cheguei na minha casa, fazendo a limpeza na casa inteira. Eu falei, não quero espírito morando aqui, nem paga aluguel. Então, não quero, morro de medo. Tem a história da Xuxa, que eu acho maravilhosa. Da boneca da Xuxa. Tinha medo na minha infância. Boneco fofão que vinha com o negócio cravado Que era uma aqui. faca, na verdade. Eu Não rasguei era o faca, boneco. né? É o engate, Era o encaixe né? da Da cabeça. cabeça que a galera falava que era um. um punhal, né? É. Mas da Xuxa é maravilhosa a história. E o do CD, do disco dela, Disco que que traz pra girou ao frente. contrário. É você que é novo, você não tem nem tá E ligado era nessa louco, história. porque a boneca da Xuxa tinha uma época, porque agora até tá voltando a papo das Paquitas, né, tal. Nossa. Mas que a Xuxa não era, assim, unanimidade com as mães, né? Aham. Porque falar que ela era às vezes era meio estúpida com as crianças, tem o lance da Senta lá Cláudia, não sei o quê. Sim, sim, Né? sim. Tinha umas paradas assim. Aham. E aí a boneca, a galera falava que a boneca da Xuxa, depois da história toda, né? Uhum. Você sabe a história toda? Mais ou menos. Ó, eu vou Mas- contar o que eu sei. Tá. Que falaram que o espírito da. Eu tinha a boneca da Xuxa. Eu joguei ela fora depois. Me pedi pra me jogar fora. Que o espírito ficava na boneca e ela se mexia quando a gente não tava dormindo, quando a gente tava dormindo. E ela ficava te olhando. Depois que na escola me falaram isso, nunca mais essa boneca dormiu na minha cama. Não, não é. Não sei se é melhor ou pior. Ai, conta. A história é a seguinte: essa história aconteceu em Sorocaba. Ai. Então aconteceu, assim, tem CPF a boneca da Xuxa. Eita! Aconteceu em Sorocaba. Dizem que uma menininha queria muito a boneca da Xuxa e a mãe não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar. Era cara mesmo, a boneca da Xuxa era cara, né? E aí a mãe fez um comentário meio idiota, assim, do tipo, só se eu pedir pro capeta pra arrumar dinheiro, pra não sei o quê. Misericórdia. E aí tem duas versões, uma de que a mãe arrumou o dinheiro e comprou a boneca, e a outra que a boneca misteriosamente apareceu na porta da casa da menina, Eita. dessa família. Independente das duas versões, o que aconteceu é que a boneca entrou dentro da casa e a menininha, louca pela boneca, dormia com ela todo dia e começou a reclamar para a mãe, depois de um tempo, que a boneca estava beliscando ela. Meu Deus. E ela beliscando, e a mãe começou a identificar marcas de belisco, e aí começou a reclamar na escola. Falou, minha filha tá voltando beliscada da escola. Aham. O que tá acontecendo? E ela falou, não é, mamãe, é a boneca da Xuxa. Meu Deus. Até que um dia a mãe acordou para pegar a menina para levar para aula, e a boneca da Xuxa tava com as mãozinhas no pescoço da menina, tinha matado a menina estrangulada. Misericórdia. Isso é fato real isso? É a história. E aí, o que tem de Gente. legal da história toda? Lógico, história triste, mas o que tem de interessante, não legal? Que a comunidade de Sorocaba, porque um boato correu de que a boneca da Xuxa ficou na sacristia da catedral, que o padre foi lá e levou a boneca embora Aham. e trancou na sacristia. E um dia tentaram invadir a sacristia, e isso é real, isso é real. Tentaram invadir a sacristia da catedral de Sorocaba, A queimar. pra queimar a boneca. Eita.
Então, mas essa história, essa Essa é apavorante. é um corte bom. Não, maravilhoso. Você que criança aí, fica com medinho dessa coisa, você não viu na nossa época. Na nossa época, a gente ia morrer de medo, tá? Esse Chuck que vocês veem hoje em dia, era o Chuck que eu tinha medo antigamente. Mas o Chuck, eu não gostava do Chuck também, não. Na minha Então- época, o Chuck é de 88. Eu tinha, sei lá, eu tinha 9, 10 anos. Não gostava do Chuck, Eu sei a não. fala todinha do primeiro filme, você acredita? mesmo? Eu adorava. Aquela macumbinha lá que A faz de o corpo. Duedão, bala, dá o poder, eu imploro. É, a de Eu Duan, vira apaixonada por esse. Que ele Minha ficava mãe com os me odiava. dedinhos gordinhos assim no menino, né? É, pra ir o espírito dele Para o entrar espírito no dele menino. transitar, né? É, agora esses desenhos, agora que vocês veem esse Chuck Imagina, do filho, acabaram com o sei Chuck. O Chuck virou um comédia. defeito. Não, virou um defeito de inteligência artificial. Ah, gente, Você não viu péssimo. esse, o Chuck novo? Ah, não O sei. Chuck que fizeram uma reedição do original Não sei, que eu não sei. virou um É a cena que chip. Ele passa foi pra feito, mulher. ele foi feito, sei lá, na Coreia. E aí dá um defeito no chip dele, ele vira assassino porque é computador. Porra, mano. Pelo amor de Deus, tirou Aquela o espírito do macumba lá, negócio. cara, aquele que o bagulho fazia que entrava lá, o voodoo que fazia entrar, aquilo lá era apavorante. Era. Mas eu falar que, olha, eu acho que o filme do Chuck pra mim ficou uma bosta depois que ele teve filho. Aquele, gente, pelo amor de Deus, a noiva. Gente, são 2 bonecos de plástico, não tem como ter filho. Ah, mas Tudo isso que bem, é legal. filme, mas. Isso que é mano, legal. Mas assim, Essa é a quando parte legal. lançou que é o filme dele com o filho, eu falei, Ah, muito acabou bom. o terror. Não, mas Acabou o terror esse pra mim. terror é legal também. É meio trash, meio comédia, é bom. Porque- Sabe o que eu acho mais legal os filmes de terror de antigamente? De hoje em dia você fala assim, vai botar a mão no ombro, vai acontecer isso. Não, pra mim, o melhor filme da história é O Exorcista. Um dos melhores Gosto. filmes da história de todos os gêneros. Eu gosto. Não é só também. do terror, é muito bom. Eu gosto. Porque ele se propõe. Aí você pega filme tipo A Profecia. A Profecia é um filme sensacional. O Bebê de Gosto. Rosemary não aparece o bebê. E aquilo é aterrorizante o tempo inteiro. O Exorcismo de Rose também, eu gosto. Do Ai, Emily não. Rose. É esquisito. Porque a Ainda é cena bom. bizarra, assim, né? Que ela tá na cama, que ela vira aquele olhão preto. Eu falei, meu Deus, eu não esperava aquela cena. Então eu saí daquele estranho, pavor, mas é um pavor gostoso. É estranho. Agora, O filme último tipo... que eu assisti legal foi Hereditário. Eu gostei do Hereditário. Não lembro desse Cara, filme que é agora. porra. Não lembro. Esquisito, mas é legal. É interessante. Poltergeist eu não gosto. Eu gosto. O primeiro é legal. O primeiro é ótimo. Porque eu acho que assim, ó, pra mim, na minha concepção, filme que tem muita trilogia me irrita. Acabou, né? Porque estraga o filme. É, acabou. Tipo, igual Jogos Mortais. Meu, o primeiro e o segundo, Primeiro maravilhosos. Nem o segundo eu gostei. Eu gostei Agora, do primeiro, depois, impressionante. Já sabia, tipo, vai pegar pessoas, Puta, vai ficar, o cara vai ficar morrer. reganhado lá, vai Ah. voar o olho, vai cortar os pedaços. É tipo isso. Aí virou Já sabe. coisinha. É só pra te chocar pela brutalidade da morte. É a É. única coisa. Não tem mais uma coisa legal, assim. Porque o filme bom, eu sempre falo, sabe, tem um ditado que é, você quer ser ouvido, você fala baixo. Filme bom de terror é o que você não vê nada. É o que você, aquilo é quase imperceptível, Uhum. é sempre sutil, é uma coisinha, que nem um filme super legal, Sinais, que é daquele do ET. Tem filme mais legal que aquele? Puta filme legal. Dá medo. Esse Dá medo. Dá medo até hoje. Dá medo. Entendeu? É igual o Sexto Sentido. Esse Esse me sentido deu é medo. maravilhoso Porque também. assim, eu só fui entender a história de realmente o que rola no final. Lógico. Falei, eu não vou dar spoiler. Dá spoiler, todo mundo já Pô, viu faz esse filme. 800 anos o filme também. Todo mundo já viu essa porra. O moleque vê morto o tempo inteiro. E eu não sabia. Depois no final, o cara também tá morto. Tipo, Foda, né? você fica assim em choque. Muito bom, né? Aí você pega, tipo assim... Shyamalan, né? Shyamalan, muito bom, né? Aí você pega, tipo assim, criança que vê. Fala que grávida vê. Eu engravidei recentemente. Meu filho tem 10 meses. Quando eu engravidei, o medo de ver alguma coisa. Eu falei, não vou ver nada, não. Vou ficar aqui, a cega aqui, ó. Que bicho protege. Que eu vejo muito cemitério gato. Né? Tem Mas várias tem fotos dois. Então, suas, né? eu levo umas broncas das gateiras. Minha família tem umas 3 gateiras. Uhum. E pra mim, gato gosta de cemitério. Mas aí eu levo bronca das gateiras porque, na verdade, eles são abandonados. E esse é um aspecto também triste da Sim. história, né? Então, de fato, os animais são abandonados no cemitério. Só que lá eles ficam, porque o gato é um bicho autônomo. Se ele não Sim. gosta, você abandona um gato em qualquer lugar e ele não tá afim do lugar, ele vaza. Ele vaza, Ele vai embora. É verdade. Vai viver no mato, vai viver. Então, se ele fica no cemitério, deve ter alguma razão.
Pode ser oferta de alimento, come uma baratinha, come escorpião, a pode. galera deixa uma comidinha, ele tem um abrigo para dormir. Pode ser um carinho que ele recebe do Vai, fantasma. aí já, então, Um mas carinho, pode pensar, afago, quem Deus gosta me pensa nisso. Pode ser, entendeu? Eu Então, tenho 2 gatos pretos. Você fala, que gato preto que foi? Deixa meu gato imagina. preto em casa, Mas, protege meus isso bichinhos. mas essa é uma mística também antiga, né, do gato Sim. preto. O gato Sif, que descia até agora, no Festival de Samhain, né, era mais nessa época, um gato que descia das colinas, um gato místico, e o pessoal que botava leite na porta da casa nessa data, né, do festival. Ele bebia o leite e dava todo mundo, quem deixava tinha sorte, quem não deixava tinha azar. E aí tem vários períodos, né, de gato. Os gatos na Idade Média eles eram considerados, principalmente naquela matança das bruxas, né, das ditas bruxas, Sim. né, os puritanos acreditavam que eles eram ressurreição, as bruxas, a ressurreição das bruxas. Então começaram a matar os gatos. Então mataram tanto gato que aconteceu o quê? O gato controlava muito a população de rato. E aí o que aconteceu? Houve a peste. A peste. Sim. A peste vem por causa de pulga de rato. Caraca. Você, pelo amor de Deus, você viu que isso é história? Não mate os bichinhos, deixa os bichinhos Nunca, viver, não pelo mate, amor isso de aí. Cristo. Tá? Pelo amor de Deus. Agora, você vai visitar próximos cemitérios, como é que a galera pode seguir já aí, já acompanhar, qual outros projetos pra frente, além do livro que vai ser dia 2? A gente tem, todo mês tem, né? Não tem assim uma data. Todo mês, quem quiser, lá no nosso Instagram, que é meio canal de relacionamento nosso, tem uma agendinha do mês e a gente põe tudo lá. É de graça. A visita é de graça? Claro, Olha que legal. É de graça. Que maneiro. Quem quiser e puder, leva 1 quilo de alimento que a gente doa. Ah, é bacana. A gente doa para algum centro assistencial, alguma instituição de assistência que é parceira. Aqui em São Paulo a gente doa pro Solidariedade Vegan, que é do João Gordo. Poxa, que maneiro. E da Então, Vivi, pessoal, da que esposa quiser... dele e da família, né, dos filhos também. E eles fazem comida vegana para morador em situação de rua. Porque eles são veganos, por Sim. isso, né? Então eles fazem eles fazem alimentos, marmitas veganas para moradores em situação, né? de rua, mas todas as cidades que a gente tem atividade, a gente doa para as instituições, não gosto de falar de caridade, mas assistenciais, né? Sim. Instituições assistenciais. Então, pessoal que quer conhecer... @o que te assombra. Vamos E também lá. tem outros, YouTube eu mexo pouco, mas tem lá algum outro, tem bastante coisa lá. E todas as outras, é tudo que te assombra também. Tudo literalmente. Então, vamos lá. Uma frase que te assombra. Uma frase que me assombra? É. Quando a gente fez O Que Te Assombra, o que me apavorava muito era, muito mais do que as histórias de assombração, as primeiras histórias que a gente viu eram muita desgraçaiada. Muita violência contra a mulher, muita escravidão, não sei o quê. Então, o que me assombrava mais era a história concreta, muito mais do que a história sobrenatural. Mas foi passando o tempo, claro, isso ainda está lá. Hoje, o que me assombra é a falta de memória mesmo. É impressionante como a gente... É muito assustador. E como as pessoas, elas têm uma resistência para entender a importância disso. A importância de que a gente precisa conhecer, ouvir as vozes do passado para tentar aprender com o que foi bom e com o que foi ruim. Né? Para o que for bom a gente reafirma, continua, e o que é ruim a gente tenta corrigir para não cometer novamente. Então essa resistência, né, é muito interessante, porque história, na verdade, ela não serve, a gente, quando quer contar história, a gente não conta história só por contar, não somos meros reprodutores do que acontece. A gente tem que contar a história com um componente de opinião, e tá tudo bem isso, entendeu? Sim. Tem fatos concretos e tem certas... Nessas dimensões sobrenaturais, o que importa, na verdade, é a análise daquilo, porque o resto é só convicção, é só o que você acha. Sim, é verdade. Se eu não conseguir ter o poder de mostrar para você aqui acontecendo alguma coisa,
Ninguém. A gente precisa convencer as pessoas só do que todo mundo consegue entender e compreender. Isso, o que as pessoas conseguem entender e ver é o que é concreto. Por isso que eu falo que não adianta eu ir para um lugar, eu conto a história sem nenhuma preocupação de achar que aquilo é verdade ou é mentira. Para mim, a única verdade que interessa é essa história existia ou eu sou o autor. Porque essa é uma honestidade que a gente precisa ter também com a galera. Eu posso inventar uma puta história aqui, que isso acontece muito na internet. Você inventa uma baita história aterrorizante, lindo, mas você é autor dela. Não é uma vivência. Não é uma experiência, passou, né? não é uma vivência, exatamente. O legal para mim é a vivência. Legal. É isso para mim que tem valor como patrimônio imaterial. E não sou só eu, a Unesco também. Ai, que bacana. Então, as histórias que o povo conta têm muito valor. Legal. E elas se perdem fácil, né? Então a gente precisa sair contando por aí. Muito bom. Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar esse episódio. Lógico, com medo? Sim. Mas mentira, aprendi pra caramba, você não tem noção. Imagina, pô. Mas você me deve uma outra visita. Venho. Porque assim, a gente tem que falar depois mais as histórias. Tem história do cara do coveiro lá, que ele tava sepultando a pessoa e ele morreu no cemitério. Então, assim, não vou contar mas você agora, já contou não. tudo. Não vou contar, não. Não tem mais babado aí nessa história, hein? Tem mais. Você quer saber dessa história? Primeiro você vai ter que ir lá seguir ele nas redes sociais dele. Vou deixar aqui. Não esquece que no dia 2 de novembro vai ter lá o lançamento do livro dele. Lembrando que, além do livro, de você conhecer, saber de mais histórias, você vai estar ajudando também. E vai conhecer pessoal, a Capela dos Aflitos, vai conhecer a capela do primeiro cemitério de São Paulo. que é uma puta de uma história. Então, assim, tem muita história. mais coisas por trás. Ele vai estar lá contando história. Você que quer conhecer esse cemitério também, vai lá, as redes sociais deles. E assim, lembrando, ela é de graça. E se você poder doar também um alimento lá com a sua visita, você vai também estar ajudando as casas que precisam, pessoas que precisam. Tiago, eu não tenho como não agradecer a sua presença. Imagina, pô. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela correria que você fez hoje. Imagina, foi doideira. Pô. Não, tamo Mas aqui. obrigada de coração, viu? Obrigado. Gente, se inscreve, segue, compartilha e muito susto pra vocês na vida, porque tudo que te assombra, a gente também faz uma oração e deixa pra cima. Obrigada, gente. Mais um episódio.